Chainsaw Man e a metáfora do rato do campo versus o rato da cidade. E com certeza Chainsaw Man é uma obra que apresenta várias metáforas muito interessantes. E uma das últimas que foram apresentadas foram no filme Chainsaw Man ReZark, quando a Rez apresenta um conceito para o Denji que seria o rato do campo versus o rato da cidade. E no filme e no vídeo de hoje eu vou tentar falar o que é essas metáforas, o que elas significam para o Denji e para a Rez e qual seria a melhor escolha no final. E vamos começar falando sobre cada uma dessas duas ideias. Começar falando sobre o rato do campo. Claro, focado no personagem do Denji. No começo da obra de Chainsaw Man, Denji é um rato do campo. E de novo, rato do campo não é uma metáfora a ele viver no campo. A metáfora do rato do campo é daquela pessoa que ela vive com muito pouco, mas mesmo assim ela tem uma ideia de tudo que está ao seu redor. Afinal, o Denji quase não tinha nada. Ele sofria fome, ele tinha várias dívidas que faziam ele ter que dar o seu corpo às pessoas, ele tinha solidão, mas ao mesmo tempo ele tinha um sonho simples. A vida era cruel, mas honesta. Denji sabia exatamente o que esperar no dia seguinte. Então, quando você pensa na metáfora do rato do campo, é exatamente a vida simples que as pessoas têm, que todo mundo acaba tendo. Não comparado ao Denji, que é o extremismo desse ponto, mas é aquela pessoa que ela sabe que ela não vai ter o luxo máximo de uma vida, ela sabe que ela não vai conseguir ter as maiores coisas que o mundo pode dar, mas ele consegue viver de forma simples e honesta. Ele consegue ter, mesmo com pouco, consegue viver muito. Ele consegue ter uma ótima cama para dormir, ele consegue comer bem, ele consegue ter uma vida simples, mas muito boa. Essa é a ideia do rato do campo. A ideia do rato do campo é exatamente aquela pessoa que nunca vai viver num luxo, mas ele sempre vai ter o que ele precisa para poder viver bem. E isso é mais ou menos, é difícil falar que é o Denji no começo da obra, porque o Denji no começo da obra, ele sofria muito. Mas como a própria Reze fala ao longo do filme, na sua metáfora, não usando o Denji, ela fala, você preferia viver no rato do campo, que seria essa pessoa que você iria viver de forma simples, mas bem e honesta? Então essa seria a ideia do rato do campo. A ideia de alguém que não vai ter tudo, mas ele sempre vai ter o que ele vai conseguir. Já o rato da cidade, quando você fala a ideia dele, ela parece ser grandiosa para quase todo ser humano que sonha em ter a vida do máximo. Afinal, quando alguém te oferece o projeto de um rato da cidade, ele parece que você vai ter simplesmente muito mais luxo, você vai ter muito mais riqueza, parece que as coisas vão ter muito mais opções. Mas ao mesmo tempo, chegando com essas coisas, você vai ter ameaças invisíveis que vão ficar na sua vida inteira. No exemplo de Chainsaw Man, pode pegar a Máquina. A Máquina apresenta a Denji um mundo novo, com comida boa, casa própria e até um lugar para trabalhar. Mas cada lugar que ele vai, cada escolha que ele faz que parece ser a melhor do mundo, vem com uma coleira, vem com uma cobrança. Denji praticamente troca liberdade por segurança. Sonhos simples viram ferramentas de controle e cidade bonita, mas desumana. Assim como o rato da fábula, Denji descobre que o luxo não significa paz. E uma das coisas que eu acho mais bonitas do filme de Chainsaw Man ReZark, e aqui vai um pequeno spoiler, caso tenha chegado até aqui no vídeo e você não queira ter um spoiler do final do filme, eu queria falar muito sobre uma coisa que remete muito ao rato da cidade, mas que infelizmente é um spoiler do final do filme. Então a partir daqui eu vou falar o spoiler, que é o seguinte. A Reze no final do filme, ela morre. Antes dela morrer, ela fala que ela vai embora e que ela vai para um lugar isolado. O que ela quer dizer com isso? Ela quer se tornar, ela sempre foi esse rato da cidade. Ela sempre sonhou em ser um rato do campo. Quando ela se despede do Denji e falar que vai se isolar em algum lugar, ela tá falando, essa é a vida que eu quero ter agora. Não quero mais ter essa confusão de demônios, de conquista. Eu vou viver minha vida inteira, mas de forma simples. Mas no último minuto, ela sente falta do Denji. E ela vai se encontrar com ele naquela cafeteria que eles se encontraram ao longo de todo o filme. Quando ela chega lá, a Máquina acaba matando ela. E até aí tudo bem, a Máquina e o anjo matam ela. Mas quando você pensa nisso, como que a Máquina aparece para ela?
como que ela aparece e como ela sai, num formato de rato. É uma metáfora interessantíssima. O que acabou matando a Raze foi o rato da cidade, que é a Máquina. A Máquina, ela representa essa ameaça invisível no universo que tinha somente do rato da cidade. E eu digo mais, como eu falei, quando cada escolha que você faz é como se desse uma dívida para uma pessoa, é como se você ficasse cada vez mais preso naquele mundo. Isso é muito interessante, porque em muitas imagens a Máquina é representada muitas vezes segurando o Denji como uma coleira, que é a coleira que ele sempre está preso nela. Então o rato da cidade, quando você fala para uma pessoa, para qualquer pessoa, ela vai parecer algo muito mais vantajoso, algo muito mais gostoso de se viver. Você prefere viver no rato do campo, que é só o rato que vai ter o simples, vai viver bem, ou você prefere ter o luxo, a vida de luxo? O Denji acaba fazendo isso em outro diálogo muito interessante sobre o rato da cidade, que a Raze fala com o Denji numa parte do filme. Tem um momento onde a Raze e o Denji estão conversando, se eu não me engano, é no momento da escola. E nesse momento, a Raze pergunta para ele: por que você quer ficar aqui? Por que você não foge comigo? E aí o Denji fala: ah, eu tenho tudo. Eu tenho agora comida, eu tenho amigos, eu tenho um lugar para trabalhar. Só que aí quando a Raze pergunta para ele: mas o que você recebe com isso? O que você ganha com isso? E o Denji fala: ah, eu ganho comida, eu ganho um lugar para dormir. Ele passa muito essa ideia do rato da cidade. Que é a ideia de você tá tão na ilusão daquele mundo parecer ser perfeito e de evoluir num mundo que ele não te deixa evoluir, que é o mundo do rato da cidade, que você mais trabalha do que vive. Você mais você meio que faz o mínimo, você faz o máximo para conseguir o mínimo que aquele lugar pode te dar. O rato da cidade ele representa muito os sonhos que são inalcançáveis, mas que as pessoas te deixam a ideia de ser alcançáveis. Você acha que por estar num lugar de pessoas ricas ou de uma grande cidade, como é representado aqui, você passa uma ideia de que você vai conseguir chegar no topo, mas você nunca vai chegar no topo. E para você chegar no topo, você teria que ter influências e ideias que você nunca vai conseguir ter. E aí, cada vez mais, você vai ficar preso naquele sistema que foi apresentado a você. E isso que é a beleza da metáfora do rato da cidade. E, de novo, não que seja errado você querer essa vida. Tem gente que prefere realmente essa vida. Uma vida que vai ser muito mais trabalhosa, uma vida que vai ter muito mais ameaças invisíveis, mas, como um todo, você vai conseguir uma comida melhor, uma cama melhor, você vai conseguir uma ideia de a vida normal vai parecer melhor. Mas e o máximo? Quando você está numa cidade grande, como é a da cidade, as conexões são muito mais falsas, como eles mencionam aqui. As pessoas têm muito mais interesse, porque as pessoas que estão ao seu lado também querem ser esse rato da cidade, também querem ter esse benefício. Então, um tem que derrubar o outro, de certa forma. Tendo essa ideia, o rato da cidade acaba tendo conexões falsas, você acaba tendo uma ameaça invisível, como eu mencionei, que é as pessoas ao seu lado, mas também tudo, um ladrão ou algo que também alguém está tentando subir ali, também é uma ameaça. O rato da cidade, ele é muito bonito no conceito, mas quando você entra a mais, você vê que é isso. E essa é a diferença. Uma pessoa, e eu acho que aí é que entra a metáfora perfeita do Denji com a Raze. Porque aí entra a ideia de qual seria melhor. Você ser um rato do campo ou um rato da cidade? E óbvio, eu acho que a ideia do filme não é dar uma conclusão sobre isso. O que eu falei do rato da cidade, por exemplo, é muito mais a minha visão sobre isso. E quando você pensa como um todo, pessoas podem preferir a cidade do que o campo ou o campo do que a cidade. Mas por que eu falo da metáfora dos dois ser tão interessante? Porque o Denji visivelmente é um rato do campo. E a Raze visivelmente é um rato da cidade. O que isso quer dizer? A Raze cresceu nesse ambiente. A Raze, ela é alguém que está inserida desde sempre na cidade. E o Denji é alguém que está sempre de fora e que está entrando aqui. Quando você pensa nesse sentido, na metáfora do rato como um todo, quem viveu a vida inteira naquele ambiente, como foi a Raze, ela sabe como aquilo pode ser uma coisa ruim. Ela pode saber como aquilo é tóxico, como aquilo te consome, como aquilo não vai trazer nada de bom, só que você não vai evoluir. Mas para quem veio de fora e veio de um lugar que não é a cidade, ele imagina que onde ele estava nunca foi bom, como é o caso do Denji. Então a partir daí o Denji sempre vai acreditar que aquele lugar pode dar uma possibilidade melhor do que onde ele estava. E isso é interessante. E isso é mais interessante quando você coloca o Denji para fazer isso. Por quê? Porque o Denji, ele é alguém muito inocente. Ele praticamente não teve família, o seu único melhor amigo, que era o Pochita, acabou falecendo. Então quando você pensa como um todo,
Ele é alguém que ele é muito manipulável, ele sempre foi isso. Tanto que os seus sonhos são muito simples. Ele sonhou em ver uma mulher seminua, ele sonhou em dar o seu primeiro beijo, ele se apaixona muito fácil, e isso é muito interessante. Porque essa é a metáfora. Quem viveu na cidade sabe que não é tão legal ver lá. Quem viveu no campo sabe que também tem muitos problemas. E isso é interessante. Como a Reyes quer ir pro campo e talvez se decepcione. Ou ame aquele lugar. Só que ela nunca esteve lá. E o Denji estando no rato do campo, quando ele vai para a cidade, ele pode também sofrer. A ideia do Denji é a seguinte. Quando ele era um rato do campo, ele sofria fisicamente. Quando ele virou um rato da cidade, ele sofre psicologicamente. Essa é a diferença de um pro outro. Só que já que o Denji é muito inocente, a parte psicológica, ele acaba nem percebendo. Ele não percebe como ele é manipulado pela máquina, pelo governo, pelo ser demônio, que eles não se preocupam com o Denji. Se o Denji perdesse a motosserra que tem dentro dele, ele voltaria a ser um ninguém. A máquina e toda a empresa jogaria ele fora como se não fosse nada. Até porque Chainsaw Man não é uma história de superação. Chainsaw Man é uma história de realidade, de vida humana. E aí fica a dúvida, qual é melhor? O rato do campo ou o rato da cidade? Na minha opinião, aí, de novo, aí vai ser a minha conclusão pessoal, porque vai variar de pessoa para pessoa. O rato do campo vai ser melhor. Você vai sofrer mais em relação a talvez não ter aquela vida de luxo 100%, mas no rato do campo você tem uma vida simples, honesta e digna. Quando você está no rato da cidade, para mim, você praticamente vê que você pode ter um certo luxo num certo ponto, que você nunca vai chegar no nível máximo. O máximo do rato da cidade, nesse caso, é a máquina. Ela é o máximo e ninguém manda acima dela. Agora você vai ser um cara que vai sofrer psicologicamente, vai sofrer até fisicamente para poder ter algo bom. Então, que não falo, eu acho que isso é o mais legal do Chainsaw Man. Ele não termina o filme te dando uma resposta de qual é melhor. Porque é muito pessoal, depende de qual é a sua visão e qual é o seu estilo de mundo. Mas é muito interessante. Essa discussão me pegou tanto que desde quando eu assisti o filme no cinema até hoje, eu penso muito nessa ideia. Da diferença do rato do campo pro rato da cidade. E para mim, é uma metáfora maravilhosa, não só para o filme, não só para o personagem do Denji, da Reze, mas pra gente como pessoa que tá vendo o filme e reflete sobre o que a gente quer da nossa vida. Porque Chainsaw Man, no fim das contas, te mostra que o campo pode te dar tudo, menos a liberdade de quem você realmente quer ser. O rato do campo queria segurança, o rato da cidade queria muito mais do que isso. O Denji, nesse caso, ele só queria viver, ele só queria ter uma possibilidade de viver de forma honesta. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Chainsaw Man Rise Arc? O que você acha dessa discussão? Se preferia ser um rato do campo ou da cidade? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.